experiência como professora, eu já tinha experiência como professora de oficina de leitura e produção de texto com crianças, de muitos anos, 15 anos que eu tinha trabalhado com isso, e aí essa coordenadora me chamou justamente porque eles não tinham proficiência para desenvolver e produzir o projeto do vídeo, né, do projeto lá que eles estavam fazendo. E aí ela me chamou, André, dá uma força aqui para ajudar eles a escrever e tal, e acabei me envolvendo e fiquei 2 anos, né? Então foi um pouco isso. E eles aceitaram bem assim essa coisa de... Porque geralmente eles são meio relutantes, né? Muito. Escrever sobre eles. Não, relutaram muito. Depois assim, o primeiro problema que a gente tinha era... chegou. Oi. Desculpa, eu acabei começando. A gente começou conversando devagarinho. Tudo bom? Como é que você chama? Gabriela Andréia. Então, assim, eu tinha esse olhar também da antropologia, né? Então, quando eu cheguei, eu notei tudo muito estranho, porque, assim, era um projeto que era uma ONG, né? Na verdade, a gente já pode dizer qual é a ONG que é, o AfroReg, que eu não sei se vocês conhecem, no Rio, que é uma ONG bastante grande, que se formou a partir de uma chacina que teve no Rio, na Baixada Fluminense, muito séria e tal, e essa ONG se formou em torno desse evento trágico. E a partir desse momento, então, essa ONG passa a trabalhar com jovens em situação de risco, né, para tentar evitar que os jovens saíssem do tráfico. Basicamente isso, né? Vocês sabem que no Rio de Janeiro tem muito tráfico de drogas, então eles desenvolveram essa ONG. Essa ONG cresceu muito e fazia parcerias com outras instituições, inclusive com a Rede Globo, né? Muito, né? O Instituto Credicar, o cartão de crédito, né, tinha um instituto de responsabilidade social. Isso eu acho que é interessante para vocês também, a coisa de mediação cultural, né? Porque a ONG, o AfroReg, é uma ONG de mediação cultural, né? Então a gente tem vários movimentos de reggae, né? A AfroReg, e muitas coisas, de produção de teatro e tal. E o Instituto Credicar, como uma instituição capitalista, né, as instituições capitalistas agora elas agregam valor quando elas têm responsabilidade social, né? Então ela criou, o Instituto Credicar criou uma instituição de responsabilidade social para produzir eventos culturais ou de formação educacional, para dizer que é uma empresa comprometida com a coisa social. Basicamente isso. Como essa empresa não sabia fazer nada disso, não tinha acesso aos jovens, né, fez uma parceria com a AfroReg, que já é uma parceria, eu acho, muito estranha, né, porque a gente tem aí o segundo setor, né, que é o setor privado, né, e o terceiro setor de uma ONG, uma organização não governamental. A gente começou o trabalho. E aí o que acontece? Qual era o interesse do Instituto de Responsabilidade Social da AfroReg, do Credicar? Era dizer que eles eram fabulosos, que eles tinham tirado muitos jovens do tráfico, né? Que eles tinham conseguido atingir uma melhora incrível. E eles precisavam de dados para isso, né? E pressionavam a gente, né, para ter esses dados e tal. Então, o primeiro impasse foi a seleção dos jovens. E eu estou ali como professora, né, com essa minha experiência prévia de oficina de leitura e escrita com crianças, produção de escrita criativa, e ao mesmo tempo com o meu olhar antropológico, olhando aquela situação muito
curiosa, né? E aí, no processo seletivo, eu fiz parte também do grupo que estava selecionando jovens, tinham muitos jovens, e a maneira de atrair os jovens era oferecer uma bolsa. A gente oferecia o Instituto Credicado oferecia uma bolsa, como o Guilherme falou que era na época, não era muito alto, mas para eles era significativo. Tanto que, isso é importante dizer também, tanto que a gente tinha jovens que com o dinheiro da bolsa contribuíam para o orçamento familiar. Então era uma coisa que era importante para eles, né? E aí tinha filas de jovens querendo entrar, e a gente fez uma primeira seleção. E a Gislene já tinha comentado a questão da evasão, né? Então a gente teve que fazer, acho que uns 3 processos seletivos, agora já não me lembro mais aqui, está escrito, porque tinha muita evasão, os jovens iam embora, né? Por que eles iam embora? Justamente porque a expectativa que eles tinham era completamente assistencialista. Esse é uma comunidade, esse projeto se desenvolveu numa comunidade, uma favela no Rio de Janeiro, mas numa zona que tem o maior índice de desenvolvimento humano do Brasil, né? Que é a zona sul do Rio de Janeiro. Então, é uma contradição muito grande, né? Daí até veio um livro que ficou muito conhecido do Zuenir Ventura, não sei se vocês conhecem, que é Cidade Partida, né? Que ele fala do Rio de Janeiro como uma cidade partida. E a gente trabalha lá com essas categorias mesmo, né? Morro e asfalto. Então, assim, no mesmo espaço geográfico você tem um índice de desenvolvimento humano altíssimo, né? E aí depois você sobe o morro e aí você tem miséria, você tem fome, você tem feminicídio, você tem pessoas com pouca escolaridade, então é uma contradição muito grande. E o que acontece então? Como essa comunidade está dentro do espaço urbano, né, em um espaço muito valorizado, tem muito interesse das ONGs atuarem nesse lugar, porque é cômodo. Você não tem que ir para a Baixada Fluminense, que é um lugar mais distante, mais perigoso, né? Então fica muito cômodo. Então existe uma oferta de projetos sociais muito grande, né? E eles estão super acostumados. E aí eu notei, né, como antropóloga, esse termo nativo que eles chamam, que são os ongueiros. Eu falei, o que é ongueiro? Não, mas ela já é ongueira. Eu falei, o que é ongueiro? Né? São os jovens que vivem de participar de projetos sociais oferecidos por ONGs. Muitas delas que estão lá para lavar dinheiro, verdade seja dita, né? Então vira um negócio aquilo ali. Então esses jovens tinham uma oferta enorme de ONGs oferecendo bolsa para eles, né? Na maior parte das vezes em troca de quase nada, né? Uma coisa um pouco faz de conta, só para depois eles fazerem relatório e dizerem, olha, a gente deu, os jovens estão maravilhosos e tal, e pronto, acabou. Só que eu entrei no projeto e queria fazer um negócio sério. E aí, realmente, os jovens não acharam a menor graça, né? Porque eles queriam ganhar o dinheiro deles sem ter que fazer nada, entendeu? Muitos preferiam estar em ONGs nas quais eles podiam ganhar a bolsa, fazendo o mínimo possível, ganhar um lanchinho, entendeu? E isso já era a cultura ongueira do lugar. Estou falando um negócio assim para vocês que pouca gente conhece de dentro, né? Eu conheço isso de dentro de 2 anos lá. Então, assim, a gente, para vocês terem uma ideia, nessa mesma comunidade, nesse mesmo morro, do lado do nosso prédio, onde a gente estava, o AfroReg, tinha o Criança Esperança, que essa vocês conhecem muito bem, também é terceiro setor, né? Uma coisa bastante parecida com essa coisa do predicar, né?
Eles criaram, bem parecido, né? Tem o segundo setor, que é a Rede Globo, criou o Criança Esperança, que atuava ali para dizer, olha como a Rede Globo faz pelo social e tal. E além disso, eles tinham, então esses jovens ficavam circulando assim na comunidade, eles eram praticamente assim o mercado consumidor desse mercado de assistência social, entendeu? Essa assistência social virou um mercado ali, né? E além disso, eles ainda eram assediados pelo próprio tráfico, né? Que de longe era o que pagava melhor, né? Então, no mercado de oferta de dinheiro fácil, assim, o tráfico era o que pagava melhor e eles não tinham que escrever nada, não tinham que ler nada, não tinham que fazer nada, né? Quer dizer, até tinha algumas outras conveniências, né? Do tipo poder pegar uma arma, né? Que tem dentro dos valores é importante, né? Tem que ser o atrativo para os rapazes e tal, pega mais menina, tem a opção de vista muito valorizada entre eles, né? Então havia uma resistência enorme. Quando eles começaram a ver que tinha que trabalhar, eles falaram assim, peraí, tá passando o quê? Eles eram muito valorizados, eles eram catados, entendeu? Pelas ONGs, uma oferta muito grande de ONG. Então essa foi a primeira dificuldade. Outra coisa que a gente tinha os grupos eram muito heterogêneos de jovens, né? E também tinham jovens fora da comunidade, que era uma coisa que eu não entendia muito bem, e até hoje eu não entendo, né? Mas parece que, isso eu não consegui pescar, né? Mas parece que essa cultura ongueira transcende o próprio espaço geográfico, entendeu? Então, os de outras comunidades ficam sabendo, tem ali, não sei o que, tá, aí vão indo, né? Então a gente tinha jovens de outras comunidades também que se deslocavam para fazer. O projeto que essa instituição tinha junto com a Afro-Reg nessa comunidade era de produção de vídeo. Então a ideia era proporcionar que os jovens tivessem uma oficina de vídeo, de audiovisual, onde eles estariam capacitados a fazer direção, fazer câmera, e de fato tem isso já aconteceu há muitos anos, né? Foi quando que eu fiz isso? 2005, né? Muito tempo atrás. E eu mantenho contato com alguns deles, né? E um deles, o Max, virou cameraman. E outro também trabalha na Globo, então a gente conseguiu, de alguma forma, alguns, né, saíram dessa história. E outro problema que a gente tinha na seleção é que tinha uns que tinham um nível de escolaridade muito baixo, tinha um nível de precariedade muito grande, né? E esses, ao meu ver, eram os que mais precisavam, mas eles eram barrados no processo seletivo, porque a gente tinha que mostrar resultados. Então, se a gente pegasse os piores, a gente não podia avançar muito. Então, a gente acabava selecionando uma contradição louca, né? A gente acabava selecionando os zongueiros profissionais, né? Os que já tinham uma carreira, para usar o termo aí do Becker, né? Um sociólogo americano, eles já tinham uma estrada, eles sabiam como é que funcionava aquilo, eles já tinham uma experiência de ONG. Então, foi com esse grupo que a gente conseguiu trabalhar, tá? E outra coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui, deixa eu ver, eu acho que tem mais notas aqui para ficar mais fácil, é que eu achava curioso porque a ONG tinha, posso falar em português? Sim. A ONG tinha esse projeto tinha os pressupostos, né, que era de desenvolver, tinha assim, o tripé conceitual, né, eles falavam. Então, era desenvolver o protagonismo juvenil, é tudo
um discurso assim, né? A cultura da trabalhabilidade, eu não conhecia esse termo na época, estava começando esse termo no esteio da ideologia neoliberal, né? Então, não sei se vocês pegaram assim, né? Você não pensa mais em emprego, você pensa em trabalhabilidade, ou seja, dar alguma qualificação para os jovens se virarem nos 30, como a gente diz aqui em português, não sei como é que vocês dizem no país de vocês, que é apanhar, como supor, não? Então, e outro pé do tripé era educação para valores, né? Então, eles queriam que os jovens tivessem protagonismo na produção do projeto, eles é que tinham que escrever o projeto, só que toda vez que eles diziam alguma coisa que eles queriam botar no projeto, a coordenação dizia assim, mas isso não, por que vocês não falam de racismo? Por que vocês não falam do perigo das drogas, por exemplo, entende? E aí iam conduzindo, e eu ia brigando com eles, né? Porque eu falava, gente, não é para ter o protagonismo dos jovens, né? E aí teve um momento, vamos fazer um vídeo sobre o quê? Aí a ideia que eles tiveram foi de fazer um vídeo que seria o Big Brother no Morro, né? Big Brother no Morrão, uma coisa assim que eles chamavam, né? Big Brother no Morrão. E aí eles não gostaram, eles falaram, não pode, isso aí não é legal e tal. Não é cultura. Achei muito legal, né? Porque eles queriam fazer uma paródia do Big Brother, que já é uma crítica, uma das coisas que tinha no projeto da ONG, da ONG não, do Instituto de Responsabilidade Social do CRESCAP, era essa coisa de, eles falam muitas coisas bonitas assim, né, de fazer uma crítica da produção da mídia, não sei o que. Eu falei, boa ideia deles, né, mas aí eles foram vetando. E aí nessa acabou saindo a história da comunidade. Vamos fazer uma coisa que fosse redescobrindo a comunidade, mas era tudo, olha só, o que eles queriam. Redescobrindo a comunidade, sexologia social, que eu nunca cheguei a entender o que era, que acho que foi uma coisa que o Instituto implantava na cabeça deles, sabe? Mas isso não era uma coisa nativa deles, né? Os esportes na comunidade, preconceito racial, jovens empreendedores, eram termos do Instituto que era projetado para eles performatizarem aquilo que eles queriam, ou seja, jovens colonizados, né? Então a ideia era essa, né? A ONG ia lá, o Instituto Predicar ia lá, ia salvar os meninos do tráfico, ia fazer com que eles fossem saudáveis, livres das drogas, empreendedores, né? Tivessem responsabilidade sexual, essas coisas todas. Então, eu tinha uma margem de manobra muito pequena para trabalhar. Era tudo muito cheio de dificuldade por toda parte, né? E aí, E aí, o que eu fazia? No começo, no primeiro ano, tudo que era de produção escrita, que eles tinham que escrever, porque o projeto era muito sistemático, né? Tinha suas etapas e tal. Então, agora eles têm que escrever isso, tem que fazer o projeto, tem que fazer não sei o que e tal. Tinha que fazer os roteiros dos vídeos, né? Então, toda essa parte de produção escrita, eu auxiliava eles a partir de oficinas. E era uma dificuldade, né, como ela já previu, enorme, uma indisposição terrível a escrever, né? E aí eu faço até uma reflexão aqui, que eu acho que é bacana, né, trazendo deixa eu ver se eu acho aqui, trazendo o Chartier, sobre a questão, a relação também entre a leitura e a escrita, né? Que a gente às vezes não se dá muito conta disso e coloca as coisas um pouco no mesmo nível, mas existe uma relação de poder entre quem produz os escritos e quem lê, né? Então a gente pode
pode pensar que quem lê é consumidor, né? Mas quando a gente pensa, e o título do texto, né, do artigo é Produção de Escritores, não é isso? Isso aqui, formação de escritores. E aí, o que vocês pensam quando a gente fala isso? Formação de escritores. Como é que soa para vocês isso? É difícil para mim, não sei saber. Mas quando vocês pensam em escritor, o que vocês pensam? Como se fosse, não sei, como se girasse um comércio. Para mim, na minha cabeça vem isso, né? Como se houvesse um comércio por trás dessa formação. Não sei. Pelo que você está me Sim, é o que contando. você pensa, tá? Mas quando a gente pensa em escritor, quem é um escritor? Vocês são escritores? Não, eu sou só leitor. Mas para mim, para ser escritor, tem que ser um bom leitor. Ah. Tem que ter o letramento, que falam, né? Vocês acham isso também? Todo mundo acha isso? Vocês são mais leitores que escritores? Eu escrevo bastante. Mas você se autorizaria a dizer eu sou um escritor? Não. Mas vocês se autorizariam a dizer eu sou um leitor? Eu, leitor, sou. Leitor é mais fácil, né? Por quê? Se a gente escreve a beça. Isso que eu penso, porque que nem eu estava lendo o texto, e daí ele fala, né? Numa parte menciona o Twitter. Eu uso o Twitter. Tipo, se você pega a quantidade que uma pessoa tem de tweets, literalmente dá um livro. Inclusive, eu já vi uma pesquisa dizerem que se tipo, os jovens escrevessem um livro com tudo na mesma medida que eles escrevem tipo, no WhatsApp,